né? E ele não era suficientemente branco para ser respeitado naquele contexto e não era suficientemente negro para os negros daquele contexto. E por isso foi hostilizado dezenas de vezes, aos 10 anos de idade. Ele sofreu diversos tipos de violência física. E a violência, principalmente no contexto do racismo, da discriminação, gera alguns sentimentos que, invigilantemente, quem não está ainda atento e procurando discernimento, acaba nutrindo por sua humanidade no seu íntimo. Um deles que ele falava foi a raiva. Primeiro vem a raiva, e a gente consegue imaginar, né? Porque o racismo hoje em dia ele tem um aspecto entranhado nas estruturas. Então não é algo muito distante de nós. A gente vê ainda o tempo inteiro. Então vem a raiva, vem a frustração pela discriminação e pela humilhação. Quando pessoas nutrem esse sentimento, só o fato de nutrir já se está sintonizando com algo que não faz parte da nossa natureza de luz, e isso acaba reverberando nas nossas ações e, consequentemente, gerando um estado de violência individual, mas que, quando reverbera, ela acaba virando uma violência coletiva. E ele falou sobre isso. E, por nutrir esses sentimentos e ter um avô que já era um ícone, né, do movimento da não violência, os pais decidiram que ele passasse um tempo singelo, de 18 meses de convivência com seu avô. Isso é muito interessante, porque em algumas culturas mais ancestrais, principalmente indígenas, isso é uma prática comum. Colocar os jovens, principalmente os jovens que cometem algum delito, que apresentam algum comportamento diferente, com os anciãos. Então colocam o jovem para conviver durante um tempo com as pessoas mais velhas, que significa mais sabedoria. Viveram mais tempo, erraram, acertaram, estão mais experientes. Assim a gente espera. E os mais velhos acabam trazendo, né, reflexões a partir do dia a dia, das coisas comuns, das coisas singelas. E assim aconteceu. Arão Gandhi passou com seu avô, e o seu avô propôs a ele várias práticas de reflexões. Uma delas foi a respeito da violência ativa e da violência passiva. Seu avô pediu a ele que registrasse na parede do quarto, tipo uma árvore genealógica, né, momentos do dia onde ele tinha violência ativa, aquela violência que envolve o corpo mesmo, e a violência passiva, que é aquela mais sutil, que é aquela da humilhação, que é aquela do xingamento, coisas desse tipo. E aí ele percebeu que ao longo de um mês, a parede do quarto estava muito mais preenchida por ações de violência passiva. E isso leva a uma reflexão de que ainda dentro de nós é muito comum encontrarmos esse tipo de violência. A violência passiva, e o quanto necessitamos refletir, o quanto necessitamos acionar dentro de nós a nossa capacidade de luz, a nossa capacidade de transmutação, de transformação, porque somos todos imago dele, a imagem e semelhança de Deus. Somos luz, o que Joana de Anjos
como se fôssemos uma cebola, e quando vamos tirando as cascas, são várias camadas, vários aspectos, para que identifiquemos aquele miolo, aquele cerne mais puro, que é Deus, é a consciência divina, é a consciência de Deus que está inscrito em todos nós. Todos nós possuímos um gene de Deus. E por isso mesmo, por termos a nossa vida outorgada, podemos nos reconhecer como irmãos, porque somos irmãos diante de um mesmo Pai. E aí ele faz essas reflexões da violência passiva, e ele diz assim: o mundo em que vivemos é aquilo que fazemos dele. Se hoje é impiedoso, foi porque nossas atitudes o tornaram assim. Se mudarmos a nós mesmos, poderemos mudar o mundo, e essa mudança começará por nossa linguagem e nossos métodos de comunicação. Ele fala da linguagem, da maneira como nos relacionamos com os outros, da maneira como nos compartilhamos o nosso sentimento, quando nós expressamos o que sentimos, né? Se deixamos claro como estamos sentindo, como alguma ação impactou esse sentimento na gente. E ele fala isso falando de um método, né, muito interessante, que foi cunhado por Marshall Rosenberg, chamado de comunicação não violenta, onde ele traz práticas, exercícios e maneiras novas de pensar na comunicação, para que não geremos uns nos outros, né, aspectos de incompreensão, de dúvida. Será que ele quis dizer isso mesmo? Será que ela quis dizer? Será que ele sabe que aquela observação me fez sentir assim, que doeu, que machucou? Então, como é que nós estamos nos comunicando no dia a dia? E falando em Mahatma Gandhi, falando nas experiências do seu neto, Arun Gandhi, é muito interessante o livro dele, chamado A Virtude da Raiva. Traz diversos pontos sobre a convivência com seu avô, falando desse grande vulto da humanidade, porque quando uma pessoa é obediente e faz ouvir as vozes dos céus, mesmo não sendo cristão, mas ouvindo o seu Cristo interior, pois Mahatma Gandhi foi um deles que disse o seguinte: ele disse que se fossem queimadas todas as obras sacras da humanidade, tudo que é sagrado, tudo que é registrado, tudo que é sagrado, e deixasse o sermão da montanha, nós não perderíamos nada. Era isso. Então, esse aspecto de Gandhi acabou impactando consciências. Porque quando um se levanta em nome dos céus, certamente muitos outros são contagiados com a energia daquele missionário obediente. Mas podemos pensar: mas já era um predestinado, já era alguém que já estava, antes de reencarnar, com o seu projeto reencarnatório para ser feito, já tinha toda uma orientação dos céus para que isso acontecesse. Sim, mas ele teve o livre-arbítrio. Ele podia muito bem não aceitar, não ter a obediência. E se ele não aceitasse, os céus, a luz, já estavam preparando outra pessoa. Isso faz a gente lembrar de alguém, Allan Kardec, que realmente, se desse para trás, se fosse desobediente, se ouvisse alguma voz que não fosse condizente com a proposta, outra pessoa estaria sendo preparada para executar tal função. É assim, porque a luz não para de trabalhar. Mesmo que nós estejamos aqui, né, com os nossos pensamentos ainda em catástrofes como essa que está acontecendo, inimaginável, né, com situações tão dolorosas,
Se nós queremos entender a nossa bagagem, o que nós trouxemos, né, também vamos analisar agora. Porque as consequências e tudo que acontece no aqui e agora. E é assim. E esse outro grande vulto da humanidade é o célebre Martin Luther King Jr., que celebrizou-se diante de um movimento também de não violência e desobediência civil para fazer conquistas significativas a nível de humanidade. Ele já trazia no contexto do lar, na convivência com seus pais, principalmente com seu pai, que era pastor batista. Então ele já tinha essa influência da família, e o quanto é importante que a gente saiba que o nosso lar vai moldando o nosso futuro. A nossa família é a célula individual que vai reverberar na nossa sociedade. E os nossos filhos estão espelhando as nossas condutas. Então, se quisermos, Madre Teresa de Calcutá, certa vez, foi questionada sobre isso. Foi questionada como era que nós deveríamos promover a paz no mundo. E ela disse assim: vá para casa e ame a sua família. Muita sabedoria. Porque é na família que a gente reverbera a sociedade. Por exemplo, os nossos pequenos, não tem esse argumento assim de dizer, quando ele crescer, ele escolhe a religião que ele quiser. Gente, nossa responsabilidade. Fizeste dos filhos que nos foram confiados. Nossa responsabilidade é moldar esses pequenos, principalmente pelo exemplo. Se necessário, falo, mas o exemplo, ele arrasta, ele vai causar essas diferenças. E assim, Martin Luther King cresceu com essa ambiência dos seus pais. Ele também tornou-se, muito jovem, um pastor da igreja batista. E ele conviveu com a segregação racial de forma muito intensa. Na mesma rua onde ele morava, ele tinha um amiguinho de 6 anos de idade com quem ele convivia, mas que a partir de determinada idade, um foi para uma escola de brancos, outro foi para uma escola de negros. Ele queria continuar no ensino, mas aí a família do amiguinho branco disse a ele que não. Ele era uma pessoa de cor e que aquilo não era interessante. Então, os pais dele já começaram desde cedo contando a história, a história da escravidão, a história de tanto sofrimento que se passava. E ele morava no estado do Alabama, ao sul, que já tinha uma tradição dessa segregação muito grande. A segregação era vista, por exemplo, nos ônibus. A parte frontal, as primeiras 4 fileiras eram reservadas para pessoas brancas. No fundo, poderiam sentar as pessoas negras. Eram vistos nas escolas, como eu falei, podiam ver bebedouros nas ruas, black, white. Era algo que difícil para a gente imaginar hoje em dia, a gente viver esse contexto. Era muito difícil. E aí, existiu um acontecimento que acabou moldando a época, que foi o acontecimento de Rosa Parks. Rosa Parks, uma mulher trabalhadora, em determinado momento ela entra no ônibus, cansada, tem acidente de vida, encontra o ônibus cheio, lotado, e aí percebeu que lá naquela primeira fileirinha tinha um lugar, só que era a fileira de brancos. E ali ela resolveu sentar naquele lugar, porque estava cansada, não só fisicamente, mas de todo aquele sistema, de toda aquela estrutura. Ela sentou. Prontamente o motorista de ônibus ficou desagradado, pediu para ela sair do lugar,
recusou. Ela desobedeceu. E o que aconteceu? Ela foi presa. Foi presa e o julgamento de Rosa Parks tomou uma dimensão assim muito grande. E Luther King contextualizou-se com aquilo, sentiu muito com aquilo e parecia que aquilo era o aviso dos céus, era o que estava esperando para acontecer, né? Era o start. Na vida da gente, a gente tem isso, tem momentos, sabe? Momentos de virada de consciência. E assim aconteceu. Então, uma grande mobilização popular acabou, né, fazendo com que fosse acompanhado o julgamento de Rosa Parks. Pagaram a fiança, mas a questão da desobediência civil ficou latejando no pensamento de Dr. King. E aí, ele teve uma brilhante ideia. Os ônibus, os donos das empresas de ônibus eram brancos. Então, na congregação dele, na igreja, ele assim propagou que as pessoas negras, a partir daquele momento, não iriam mais pegar os ônibus da cidade. E assim aconteceu. Só que o Dr. King esperou que 60% da sua congregação aderisse ao movimento. Mas ele se surpreendeu que 100% da congregação aderiu ao movimento. E não só 100%, toda uma população começou a um boicote desobediente. Não mais pegaram os ônibus e só se viam os ônibus passando por pessoas brancas, né? E o que foi que aconteceu? As pessoas negras caminharam, eles acordaram muito mais cedo para ir trabalhar e nesse movimento de desobediência eles caminhavam para chegar até o trabalho. Gente, isso incomodou tanto, mas tanto, gerou tanta repercussão isso tudo, que chegou ao ponto de algumas mulheres brancas, né, irem pegar suas funcionárias em casa, mas não porque elas queriam a comodidade das funcionárias, porque elas estavam sendo prejudicadas. E aí o que aconteceu? O Dr. King começou a fazer uma mobilização das caronas solidárias. E assim, isso se perpetuou por meses. Foi um prejuízo incalculável. E aí ele realmente começou a incomodar. Incomodou bastante, a ponto de ser preso diversas vezes. Inclusive teve um momento onde ele estava dirigindo a 30 milhas por hora e naquela região ficavam atentos a ele para qualquer conduta diferente. Então ele estava dirigindo a 30 milhas por hora e a velocidade era 25 milhas por hora. Estavam no encalço dele e ali ele foi preso. E ele passou um tempo na prisão. E aí ele percebeu que aquela estrutura da prisão, como era, né, visto que aquele contexto da prisão, muito mais pessoas negras estavam ali participando, vivendo aquele contexto. E isso incomodou muito mais o Dr. King. Uma coisa muito interessante é que a esposa dele, né, a esposa também teve uma vivência muito intensa nessa parte da segregação. E a esposa dele acabou acompanhando ele, se entregando também a esse trabalho grandioso, fazendo com que outro lado, o aspecto da família, o refazer, a proteção, ficassem seguros para que ele pudesse ter a missão dele concluída. Então, durante muito tempo ele continuou lutando nesses movimentos de desobediência civil e não violência. A partir do momento que ele conseguiu reunir mais de 250 mil pessoas em Washington, onde ele proferiu aquele famoso discurso, não sei se a gente lembra ou já ouviu falar, I have a dream, eu tenho um sonho.
extremamente orador. Então ele sabia como usar as palavras. E naquele discurso ele se celebrizou ainda mais. A partir daquele momento, ele foi eleito como capa da revista Times. E, além disso, chegou um determinado momento que ele estava muito triste, ele já estava entrando em um processo de depressão, querendo desistir, cansado, porque os atentados eram demais, gente. Então, a casa dele era incendiada, a família dele corria perigo. Era o mesmo contexto da Ku Klux Klan, aquele movimento racista terrível que perseguia ainda todos os feitos do Dr. King. Então ele estava muito cansado. E aí ele recebeu a notícia que ele fazia parte da indicação para o Prêmio Nobel da Paz. E assim foi. Ele recebeu em Oslo o Prêmio Nobel da Paz e percebeu a dimensão dos feitos dele, né? Com as leis sendo modificadas aos poucos, as consciências sendo modificadas aos poucos. Isso impactou, isso reverberou, mas tiveram testemunhos internos, testemunhos severos no propósito dele. Mas ele não desistiu. Ele ouviu a voz do Cristo em muitos momentos, pedindo para ele continuar. Levanta-te, levanta-te. Ele ouvia muito isso, levanta-te. E isso nos faz lembrar de um discurso do apóstolo Paulo em carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, que diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Desperta, ó tu que dormes. Joana de Ângeles traz para a gente o conceito desse adormecimento, de consciência de sono. Muitas pessoas ainda vivem robotizadas, passam pela experiência da carne, muito mais fisiológico do que espiritual, e ali vão trabalhar, comer, fazer sexo, dormir, trabalhar, comer, fazer sexo, dormir, e assim vivem robotizadas, iniciando e terminando uma encarnação com pouquíssimos progressos. Então, a humanidade ainda abriga muitas consciências de sono. E é preciso acordar, é preciso despertar. Desde as eras da humanidade, elas remotas, a questão da consciência e a questão da integração com a consciência cósmica, que é o nosso objetivo, que é a nossa fatalidade, pois a fatalidade de todos nós é a plenitude. Um dia, certamente, seremos felizes. É a plenitude. Então, esse despertar precisa ser feito. E Joana diz: sono é uma forma de morte, consciência de sono, de desperdício da oportunidade educativa, esclarecedora, terapêutica, enriquecedora. Ainda, muitas vezes estamos dormindo, ou estamos fugindo, ou estamos sendo distraídos. Muitas distrações acontecendo em nossa vida, porque ainda não ousamos, né? Porque para poder abraçar um propósito e ser obediente requer coragem. Coragem, primeiro, quando a gente abraça um propósito e traz uma modificação da nossa vida, uma modificação de conduta, às vezes, no próprio lar, a gente encontra resistências. Quando a gente modifica, quando a gente quer mudar hábitos, né?
em direção de nós mesmos, da nossa autorrealização, muitas vezes além da nossa consciência de culpa, além dos nossos que ficaram na retaguarda, né? Vida coloca sempre cobrador e devedor juntos. Cobrador e devedor ainda estão nesse processo simbiótico que muitos chamam de obsessão. Né? Obsessão nada mais é do que uma ligação fluídica na mesma faixa vibratória entre pessoas que já tiveram algum vínculo. Uma temporariamente cobrador e outra temporariamente devedor. Além das resistências internas, temos as resistências externas. E isso requer coragem. Coragem de se posicionar. Coragem de desagradar, principalmente. Coragem de ser julgado, de ser apontado. E quando a gente fala de tudo isso, dos desafios de um propósito, a gente lembra do próprio Cristo, que desagradou, que mexeu as estruturas, que num processo de muita paz, pacífico, transcendente, mudou as estruturas do planeta e continua mudando as estruturas do planeta. Então a gente tem todas essas resistências, mas esse passo largo, esse passo que ele é incômodo, e quando a gente dá um passinho devagar, né? É gostoso. Você incomoda, né? Quando a gente dá um passo mais longo, a gente mobiliza outros músculos, outras estruturas. Não é tão cômodo assim. E ousar avançar, ousar sair da sua zona de conforto para obedecer o nosso propósito. Gente, todos temos um propósito maravilhoso. Maravilhoso. Porque Deus nos otorgou essa existência. E você quer saber qual o seu propósito? Vocês já se perguntaram qual é o meu propósito no mundo? O que eu vim fazer? Né? O que eu preciso realizar? Já perguntaram? Sabem a quem vocês devem perguntar sobre o propósito? Quer saber do seu propósito? Pergunte a sua dor. Pergunte. A dor que está mais vibrando no seu coração neste momento, que ela vai te dizer qual é o seu propósito. Porque geralmente das grandes dores, dos grandes testemunhos, dos grandes incômodos, é que surgem propostas libertadoras. Pergunte a sua dor te responderá. E esse propósito vai preencher algo que é, digamos assim, uma enfermidade no mundo pandêmica, chamada vazio existencial. Muitas pessoas, como vagalumes, nós, pirilampos, que ficam ali ao redor de uma luz, tentando se iluminar, né? Assim que esses bichinhos fazem, nós assim fazemos. Por quê? É da lei. A lei vibra amor, o cosmo é amor, tudo é amor. E quando em algum momento a gente não vibra amor, a própria lei nos impulsiona para que a gente restabeleça um equilíbrio que outrora foi retirado. É assim, é por isso que estamos aqui, é por isso que estamos reencarnados.
saber como daremos, como é que vai ser o nosso desencarne, o que a gente vai encontrar, né? Do outro lado, o que vai receber a gente, o que vai acontecer? Vamos analisar a nossa vida de agora. Como é que está a nossa vida agora? Nosso padrão vibratório de agora. O que estamos insistindo? O que nos identifica quando alguém te olha e diz assim: fulano é um altruísta, fulano nutre isso, fulano é insistente, fulano faz o bem, né? Então, se a gente quer saber como é que é a nossa morte, vamos identificar como é que estamos vivendo agora. Pois tal vida, tal morte. E assim, outro grande vulto da humanidade, e esse é de um contexto um pouco diferente, mas não menos interessante, que também recebeu o Prêmio Nobel da Paz, é o Albert Schweitzer, que, alemão, ele já era filósofo, teólogo, músico, pois ele era intérprete de Johann Sebastian Bach como ninguém. Ele já tinha uma proeminência no mundo, era um professor universitário. Então, na Europa, ele já tinha, né, as pessoas já reconheciam ele. Ele era pastor também, um pastor luterano. E aí, o que foi que aconteceu? Ele teve uma experiência com os irmãos da África. E lá, ele percebeu quanta dor, quanto desamparo, quanta dificuldade, e isso tocou profundamente o coração dele. O que ele fez? Olha só a sacada. Ele viu, se incomodou, se transformou e agiu. Como é que ele agiu? Ele deixou tudo para trás e foi estudar medicina. Durante 6 anos, estudou medicina, a sua noiva estudou enfermagem, e ele se preparou, se tornou médico, simples assim. Eu era filósofo, professor, intérprete de Bach, e agora eu quero ser médico. E ele sabe que medicina não é uma coisa tão simples, né? Mas para ele não teve empecilhos. E ele foi taxado de louco pelos seus. Como assim? Abandona todos os seus privilégios, modifica sua profissão e vai para a África cuidar, principalmente na parte da medicina tropical, das doenças tropicais. Ele se especializou nisso. Chegando lá com a esposa, não tinha estrutura nenhuma. É interessante, se vocês puderem em casa depois, bota lá no YouTube Albert Schweitzer. A gente coloca, e dá para ver cenas dele na lida com os pacientes. Ele e a esposa. Gente, a esposa, ele fazia tudo, ela lavava os lençóis, ela organizava tudo, ele chegava a atender 40 pessoas por dia. Mas quando chegava lá, não tinha estrutura nenhuma. E o que foi que aconteceu? Tinha um galinheiro. Ele pegou esse galinheiro, cimentou para poder bater no piso, para ficar mais fácil a higiene, e começou a atender. E aí, o que ele fazia? Ele se valia, né, do reconhecimento dele, não para benefício próprio, mas de tempos em tempos. Ele voltava à Europa, fazia algumas turnês de apresentação, né, como intérprete de Bach, fazia palestras, arrecadava fundos, voltava para poder abastecer os seus. Era um cristão. Então, modificou a estrutura daquele local. Ele acabou influenciando diversas pessoas, pois a sua posição no mundo fazia com que outras pessoas admirassem e acabassem se transformando também e indo para aquele local. E muitos hospitais especializados nesse tipo de medicina tropical estão espalhados pelo mundo porque ele quis
está sendo realizado, porque é uma promessa de Jesus. O Mestre continua conosco, redivivo mais do que nunca, atualizando o cristianismo puro, através, por exemplo, da doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus. Ele nos prometeu o que hoje estamos vivendo. Ele nos prometeu o banquete divino que as vozes dos céus, a pleiade da codificação, inúmeros espíritos baluartes da humanidade se juntaram num projeto magnânimo que é a doutrina espírita para a transformação nossa. Imagina, quando, por exemplo, Allan Kardec faz a pergunta à pleiade dos espíritos da codificação, e diz assim: como se pode distinguir o bem do mal? E aí os espíritos respondem: o bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. E que lei de Deus é essa? Onde é que está a lei de Deus? Onde está inscrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Esse é o imprint divino. É o gene de Deus. É o que nos identifica como filhos de Deus. E como filhos de Deus, somos herdeiros de tudo isso que vemos de maravilhoso, de lindo, de cósmico, de tudo. Somos herdeiros disso. E herdeiros disso significa que atingiremos em determinado momento a nossa plenitude, a consciência desperta, a consciência total, a consciência cósmica, que é essa identificação com tudo que é luz. E mesmo assim, observando os seres luminares, observando os mentores amigos, percebemos que quando essa consciência é atingida, não há descanso. Não há. Muito pelo contrário. Muito trabalho e muita responsabilidade. Pensemos, por exemplo, no Dr. Bezerra, que recebeu dos céus, recebeu de Salina, a mensageira de Nossa Senhora, o convite para habitar outras esferas, condizentes com a vibração que ele nutria. E ele fez a promessa de que quando houvesse dois sofrimentos no mundo, estaria conosco. E assim acontece. Pois aquele que se ilumina, não faz sentido viver uma vida para si mesmo. É desconexo. Não tem a mesma proporção. É estranho quem se ilumina viver para si mesmo somente. Isso não acontece. Muito pelo contrário. Quem se ilumina é aquele que mais serve. Quem se ilumina é aquele que mais se doa. Quem se ilumina, por isso mesmo, por mais amar, por mais servir, por mais se doar, transforma as estruturas da humanidade, modifica consciências, modifica padrões repetitivos de condutas nocivas, se esclarece e esclarece, se transforma e transforma, contagia, reverbera, é natural, suas ações são naturais, não é um personagem, a gente identifica que é natural, porque tudo que faz, faz desperto, porque tudo que pensa, pensa desperto, porque tudo que escolhe, escolhe desperto. E despertar, né, que a gente falou, desperta, ó, que dormes, Joana fala de metas necessidades, ela usa essa palavra.
no livro Autorrealização, né, no capítulo 10, no livro Vida, Desafios e Soluções, capítulo 10, Autorrealização. Ela usa a palavra meta-necessidade. Meta-necessidade se apresentam como fortes apelos para o autodescobrimento, para a interiorização, por cujos meios poderão conseguir a autorrealização. Então, as metas-necessidades são aqueles apelos interiores. A gente tem sede de amor, a gente